dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus, de nosso Pai maravilhoso, possa habitar em nossos corações através de Cristo e nos fazer cada vez mais prósperos espiritualmente, para a sua honra e para a sua glória. Lógico que para o nosso bem também. Hoje, quinta-feira, vamos dar continuidade aqui à nossa lição diária. E só recapitulando que ontem, na quarta-feira, nós vimos aqui as perguntas 7 e pergunta 8, né? Quando o apóstolo Paulo recomenda à igreja de Corinto para que ela pudesse ser vigilante, para que ela permaneça firme na fé, para que a igreja se porte varonilmente, né? E que eles fortalecessem uns aos outros, né? Numa igreja verdadeira de cooperação, e não numa igreja onde tem uns irmãos contra outros, né? Isso aí, na verdade, não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não existe um irmão contra outro. A igreja de Cristo, ela coopera entre si, ela vive para fortalecer uns aos outros e não para enfraquecer uns aos outros, né? E ele diz também que tudo que for feito lá, da obra do Senhor, que a igreja de Corinto deveria fazer com amor. Amor era o ingrediente, era a força, era a argamassa, era o rejunte, era a cola, era o elo que ligava aquele povo ali todo, né? E vimos também na oitava pergunta, quando Paulo aqui faz um pedido, né? O pedido que ele faz aqui é que os irmãos, né, pudesse ali receber da honra, né, a Estéfanas, a sua família, né? Ele coloca aqui, está aqui entre parênteses, né, um acréscimo tal, e aos demais servos, né? Não só Estéfanas, mais embaixo aqui a gente vai saber que ele vai citar aqui outras pessoas, né? Que também Paulo orienta, né, que a igreja fosse humilde no espírito de servir, no espírito de se sujeitar a esses irmãos que se dedicavam à obra, que vivia para a obra, né? Se sujeitar aqui não é no sentido hierárquico da submissão mundana, mas no sentido de respeito, no sentido de reconhecimento, né? Um respeito, um discernimento de reconhecer que aquela pessoa estava ali para servir, se consagrando, etc., né? Pois bem, então hoje, na nossa primeira pergunta de hoje, a nona pergunta da lição, diz assim: com o que Paulo se alegrou e qual o motivo dessa sua alegria? O que ele revelou sobre o refrigério espiritual que ele recebeu, né, com essa alegria, né, que deu essa alegria para ele. O versículo 17 e 18 diz assim: alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Então veja que Paulo aqui, ele acaba no versículo anterior falando da família de Estéfanas, né? Ele acaba citando aqui o porquê. Porque estes homens, né, foram enviados a Paulo lá de Corinto. Paulo se encontrava em Éfeso, onde ele ia permanecer, como ele já disse no texto anterior, né, onde ele ia permanecer até o Pentecostes, né? Ia permanecer lá, e de lá provavelmente ia passar pela Macedônia antes de ir para Corinto, mas ele está muito feliz porque ele recebeu, a igreja tinha enviado, né, até Paulo essas três pessoas, esses três homens, né, Estéfanas, Fortunato e Acaico. Interessante aqui, meus amados irmãos, é que nós vemos aqui três nomes, né, gentios. Não tem nenhum judeu aqui, né? É uma igreja, parece que a igreja de Corinto era predominantemente gentia, né? Estéfanas é um nome grego, Acaico é um nome grego, Fortunato é um nome latim,
em latim, romano, né? Então veja aqui que não tem, não estou dizendo aqui que essas pessoas não eram filhos de judeus, claro. Estou dizendo que esses nomes aqui são nomes nomes que não eram colocados comumente em filhos de origem judaica, né? Judaica, hebraica, que geralmente os filhos tinham nome que se ligavam ali, muitas das vezes, né? Ligando aí ao nome de Deus, à obra de Deus, né? São nomes bem específicos, né? Paulo diz até que aquilo, o envio de Estéfanas, Fortunato e Acaico, representantes lá da igreja de Corinto, supriu aquela necessidade de estar presente com toda a igreja de Corinto. Ou seja, ali ele já matou a saudade, né, com esta representação, com esta pequena representação da igreja de Corinto, né? E provavelmente tudo que Paulo está falando aqui da igreja de Corinto, do capítulo 1 até esse capítulo 16, o final aqui de Corinto, Paulo tenha recebido as informações todas de Corinto, que havia, né, grupos se dividindo, que havia oposição diferente, que havia pecado, que havia isso, aquilo, outro, justamente esses três irmãos aqui, quem trouxe toda essa carta ou essas notícias, né? Poderiam trazer essas informações de forma oral ou trazer escrita. E é por isso que Paulo pede que receba esses irmãos com honra. De repente, alguém lá da igreja pode ter entendido que esses irmãos poderiam ser enxergados como fofoqueiro, alguma coisa desse tipo, mas não eram, né? Paulo está pedindo por eles até como servo do Senhor que buscavam o bem da igreja. Paulo apela aqui claramente, né? Depois de dizer que a presença deles trouxe refrigério ao seu coração, Paulo diz bem claro: reconheçam a estes homens aqui, ó. Reconheçam homens como estes aqui, homens que trabalham na obra do Senhor e que é o bem da igreja. Continuando, meus amados, vamos então aqui para a 10ª pergunta, que diz assim: quem envia saudações aos irmãos de Corinto? O que havia na casa de Áquila e Priscila? Paulo diz assim no versículo 19: as igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Então veja, meus amados, que Paulo, né, Éfeso ficava ali na Turquia, até hoje está na Turquia, claro, né? Éfeso era uma cidade portuária, era um centro comercial e também um centro religioso, porque havia ali um templo da deusa chamada Diana. Assim como havia lá em Corinto, que também era uma cidade portuária, centro estratégico, né, do Império Romano, e havia também lá no alto de uma montanha, um templo a Afrodite, né, uma deusa dos gregos, né? Então, eram cidades muito parecidas nesse contexto. Só que de Éfeso que estava na Ásia Menor, para a cidade de Corinto, que já está hoje dentro da Europa, praticamente, né? Na Europa, eram 700 quilômetros aproximadamente. Já imaginou 700 quilômetros naquela época para Paulo fazer uma viagem dessa? O caminho mais curto era navio, né? Navio, não tinha outra. Hoje a gente faz de avião, mas antigamente era navio. Imagina a quantidade de dias numa viagem dessa. É como você sair de Natal, aqui no Rio Grande do Norte, para Aracaju, atravessando o estado da Paraíba, o estado do Pernambuco e o estado de Alagoas. Imagina a distância, né? 700 quilômetros aproximadamente era a distância que o apóstolo Paulo estava lá de Éfeso para a cidade de Corinto. E aí ele saúda os irmãos, né, os irmãos de Corinto, em nome de todas as igrejas que estavam localizadas ali na Ásia Menor. Haviam várias, né, ali na Ásia Menor, Esmirna, havia Hierápolis, Alexandre, aquela região toda ali, né, Tessalônica, havia aquelas várias igrejas ali próximo ali que ele, pelo menos entre eles,
antes de chegar em Corinto, havia essas cidades todas que haviam muitas igrejas que Paulo ali dava todo esse apoio. E ele deixa bem claro aqui que provavelmente Paulo está dizendo que no Senhor Jesus Cristo, Áquila e Priscila estavam mandando assim muitas saudações, seja uma saudação muito calorosa para a igreja de Corinto, né? Como se Áquila e Priscila tivessem assim um grande apreço, uma grande admiração, um grande amor pela igreja de Corinto, assim como também todos os irmãos que se reuniam na casa de Áquila e de Priscila, lá na cidade de Éfeso. Mas quando nós lemos aqui que Áquila e Priscila estavam em Éfeso, juntamente com Paulo, né, morando numa casa lá em Éfeso, né, e mandando lembranças e saudações à igreja de Corinto, não significa dizer que Áquila e Priscila eram outra Áquila e outro Áquila e outra Priscila, não. Esse Áquila e essa Priscila é aqueles mesmo, aquele casal que a gente encontra lá no livro de Atos, comandando a igreja lá em Roma. Só que Áquila e Priscila eram judeus, até o próprio nome ali, né? Eram judeus, cristãos, né? Que foram expulsos de Roma por ordem de Cláudio, do imperador Cláudio. A gente vai ver isso lá em Atos 18, né? Então, eles se estabeleceram lá em Corinto, né? Áquila e Priscila, onde conheceram a Paulo e trabalhavam juntos, né? Fabricando tendas, né? Áquila e Priscila auxiliavam Paulo nisso. E naquele momento, o texto está dizendo aqui que eles estavam lá em Éfeso acompanhando Paulo, provavelmente, até porque Paulo vai dizer no texto anterior, né? No texto anterior. Eles acompanhavam Paulo, como também está lá escrito em Atos 18, acho que é o versículo 18, 19, quando ele diz que Áquila e Priscila acompanharam Paulo aí. Lembra que nos versículos anteriores, Paulo disse que havia se aberto uma grande oportunidade lá, e ele estava indo para lá, pronto. Então, eles permaneceram ali por um tempo, claro, né? E, obviamente, eram grandes auxiliares do apóstolo Paulo. Que maravilha, né? Saber que um homem assim tão trabalhador, tão esforçado como o apóstolo Paulo, não era abandonado. Tinha realmente pessoas fiéis que estavam ali ao lado dele, apoiando, dando força em todos os sentidos, né? No caminho, realmente no caminho, né? De Deus. Lá em Éfeso, eles, por exemplo, né? Áquila e Priscila instruíram Apolo, mais exatamente, como diz no caminho de Deus. Está lá em Atos 18, 26, né? O trabalho de Áquila e Priscila, um trabalho preciosíssimo, né? Claro que sob a orientação de Paulo, já que Áquila e Priscila, né, provavelmente eram discípulos de Paulo, né? Paulo é quem os levou a Cristo, e aí Paulo descreve claramente, né, a própria carta ali de Éfeso, enviando essa carta aí para, através de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, que tinham a missão de retornar com essa carta escrita de Éfeso até Corinto, para o conhecimento da igreja de Corinto, sobre o que Paulo está pontuando, né? Sobre tudo o que está acontecendo na igreja de Corinto e o que deveria ser feito. Meus amados, aqui nós vemos essa maravilha, né? Numa simples saudação como essa, existem muitas informações por trás, espirituais, históricas, que servem muito para a edificação da nossa igreja hoje.